Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 17 de maio, nós continuamos a reflexão acerca da mensagem do Papa Francisco para o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que nós celebramos no domingo passado, dia da Ascensão do Senhor. E o Papa traz como tema dessa mensagem a inteligência artificial e a sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana. Ontem nós refletimos trechos da carta do Papa, primeiro com essa mensagem a partir do coração, que nós devemos refletir esse tema, buscar a sabedoria do coração. Segundo ponto da sua carta, dizendo que a inteligência artificial é uma oportunidade, mas ao mesmo tempo um perigo, que nós temos que tomar cuidado. E agora, nós nessa mensagem vamos discutir outros dois pontos, que é crescer em humanidade e interrogativos de hoje e de amanhã. Então, o Papa, na sua carta, quando ele trata desses dois temas de hoje, ele diz assim: somos chamados a crescer juntos em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural. Então veja, muitas etnias, pensamentos diferentes, muitas religiões e muitas culturas. E continua o Papa: cabe a nós questionar-nos sobre o progresso teórico e a utilização prática destes novos instrumentos de comunicação e conhecimento. As suas grandes possibilidades de bem são acompanhadas pelo risco de que tudo se transforme num cálculo abstrato que reduz as pessoas a dados, o pensamento a um esquema, a experiência a um caso, o bem ao lucro, com o risco, sobretudo, que se acabe por negar a singularidade de cada pessoa e da sua história, dissolvendo a realidade concreta numa série de dados estatísticos. A utilização da inteligência artificial poderá proporcionar um contributo positivo no âmbito da comunicação, se não anular o papel do jornalismo no local. Antes, pelo contrário, se o apoiar, se valorizar o profissionalismo da comunicação, responsabilizando cada comunicador, se devolver a cada ser humano o papel de sujeito com capacidade crítica da própria comunicação. E o último ponto da carta do Papa, já em forma de conclusão, alguns interrogativos de hoje e de amanhã. Então o Papa coloca aqui muitas perguntas. Surgem espontâneas, diz o texto, algumas questões. Como tutelar o profissionalismo e a dignidade dos trabalhadores no campo da comunicação e da informação, juntamente com a dos utentes em todo o mundo? Como garantir a interoperabilidade das plataformas? Como fazer com que as empresas que desenvolvem plataformas digitais assumam as suas responsabilidades relativamente ao que divulgam, daí tirando os seus lucros de forma análoga ao que acontece com os editores dos meios de comunicação tradicionais? Como tornar mais transparentes os critérios subjacentes aos algoritmos de indexação e desindexação e aos motores de pesquisa capazes de exaltar ou cancelar pessoas e opiniões, histórias e culturas? Como garantir a transparência dos processos de informação? Como tornar evidente a paternidade dos escritos e rastreáveis as fontes, evitando o paravento do anonimato? Como deixar claro se uma imagem ou um vídeo retrata um acontecimento ou simula esse acontecimento? Como evitar que as fontes se reduzam a uma só, a um pensamento único elaborado algoritmicamente? Olha só a história dos algoritmos, é difícil até falar. E ao contrário, como promover um ambiente adequado
para salvaguardar o pluralismo e representar a complexidade da realidade. Como podemos tornar sustentável este instrumento poderoso, caro e extremamente complicado? Como podemos torná-lo acessível também aos países em via de desenvolvimento? Veja que o Papa lançou uma série de perguntas, tem aqui algumas palavras difíceis, mas o que ele quis dizer foi assim: como as pessoas podem assumir mais responsabilidade na comunicação? Ou seja, quem comunica coisas mentirosas, erradas, quem usa de robôs para espalhar mentiras, tem que ser penalizado, tem que ser rastreado, descoberto, para que isso não aconteça, porque há muitas pessoas simples que acabam acreditando, pessoas ingênuas que acabam acreditando. No fundo, o Papa quis dizer isso. A partir das respostas a estas e outras questões, continua o Papa, compreenderemos se a inteligência artificial acabará por construir novas castas baseadas no domínio informativo, gerando novas formas de exploração e desigualdade, ou se, pelo contrário, trará mais igualdade, promovendo uma informação correta e uma maior consciência da transição de época que estamos atravessando, favorecendo a escuta das múltiplas carências das pessoas e dos povos, num sistema de informação articulado e pluralista. De um lado, vemos assomar o espectro de uma nova escravidão, do outro, uma conquista de liberdade. De um lado, a possibilidade de que uns poucos condicionem o pensamento de todos. Do outro, a possibilidade de que todos participem na elaboração do pensamento. O último parágrafo da mensagem do Papa é muito forte. A resposta não está escrita. Depende de nós. Compete ao ser humano decidir se há de tornar-se alimento para os algoritmos ou nutrir o seu coração de liberdade, sem a qual não se cresce na sabedoria. Esta sabedoria amadurece, valorizando o tempo e abraçando as vulnerabilidades. Cresce na aliança entre as gerações, entre quem tem memória do passado e quem tem visão do futuro. Somente juntos é que cresce a capacidade de discernir, vigiar, ver as coisas a partir do seu termo. Para não perder a nossa humanidade, procuremos a sabedoria que existe antes de todas as coisas, que passando através dos corações puros, prepare amigos de Deus e profetas, conforme o livro da Sabedoria, capítulo 7. Há de ajudar-nos também a orientar os sistemas da inteligência artificial para uma comunicação plenamente humana. Essa é a mensagem do Papa Francisco no Dia Mundial das Comunicações Sociais acerca desse tema tão importante que é a inteligência artificial. Nós não fazemos ideia, mas nós já temos sido envolvidos por isso, por essa situação. Nós talvez não percebamos, mas isso já está muito adiantado no nosso dia a dia. Então que nós saibamos conversar sobre isso, refletir sobre isso e não permitir ser tratados como número, nem como grupo, mas cada pessoa com a sua liberdade, com a sua possibilidade de escolha. Então que nós nos ajudemos uns aos outros a tratar desse tema tão importante que nós estamos vivenciando nesses dias. Não há como fugir da realidade. Nós precisamos enfrentar esses temas. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a coragem para a reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.